Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano de Biologia, terceira série, ensino médio, trabalhando genética com vocês, aprofundando cada vez mais e mais um nivelamento aí para vocês, trazendo agora um assunto que é bem interessante, mas é uma variação, né, da segunda lei de Mendel, que é o chamado de hibridismo e polihibridismo. Já vamos entender certinho isso aqui. Então a ideia é recordar o que é a segunda lei de Mendel, isso é importante, por meio da resolução de problemas, e também aplicar os conceitos fundamentais da genética, segundo a lei, utilizando cálculos de probabilidade e trazendo esses conceitos de di e polihibridismo no contexto da aula ali. Então, a partir de suas observações e dos resultados dos experimentos, né, de Mendel, ele foi capaz de postular aquela que seria conhecida como a primeira lei de Mendel, tá? Através dos experimentos com ervilhas. Vocês devem lembrar certinho isso aí, né? Mas será que as coisas pararam por aí? Embora estudemos as características de maneira isolada, como por exemplo a cor da semente, amarelo e verde, tá? Quando aprendemos sobre genética, Mendel estudou mais de uma característica ao mesmo tempo. Ele não se limitou a estudar somente a cor amarela e verde da semente. Ele jogou lá também questão se ela era lisa ou rugosa e também verificou o que era dominante nesse caso, o que era recessivo e tudo mais. Percebeu que as duas características se segregavam, ou seja, se separavam de uma maneira independente. Ou seja, ele descobriu que a cor da semente não tinha relação com a textura dela. Tá? O fato dela ser amarela não necessariamente tinha que fazer com que ela fosse lisa ou fosse rugosa. Poderia aparecer nas duas situações. Então, ele observou uma independência em relação às duas. E com isso ele postulou aqui, que está transcrito de uma maneira bem simples para vocês, o que seria a chamada segunda lei de Mendel, né? As diferenças de uma característica são herdadas independentemente, isso é importante, essa palavrinha independente, de diferença entre outras características. Basicamente, esse é o chamado postulado da segunda lei de Mendel, tá? Então, vamos entender ali, basicamente, esse processo. Ali, naquele desenho, nós vamos ter ali a situação da ervilha sendo amarela ou lisa, tá? A parte de fora do desenho ali seria com relação à textura e a parte de dentro seria a cor da ervilha. Então, primeiro ali, além de analisar apenas a cor das sementes, ele também analisou as suas texturas. Usou sementes amarelas e verdes, lisas e rugosas, as chamadas linhagens puras. Aquilo básico, né, que a gente já viu na primeira lei. Depois de diversos cruzamentos, ele notou que as características amarelo e lisa, lembrando que são independentes, eram dominantes em relação a verde e rugosa, tá? Situações independentes, volto a frisar, bastante isso aqui. Então, o que ele fez? Ele cruzou esses indivíduos que eram puros para as duas características ao mesmo tempo e teve uma geração que foi inteiramente composta de sementes amarelas e lisas, tá? Então, beleza. Então, o que ele observou? Que apenas os dominantes se manifestaram a partir do cruzamento de linhagens puras dominantes com recessivas, tá? Apenas as duas características dominantes se manifestaram, tá? Em seguida, autofecundou indivíduos da geração F1 e o resultado obtido foi esse aqui. Um diagrama grandão aqui, né? Um quadro grande. Ele separou os gametas do primeiro, lembrando que como elas apareceram as linhagens dominantes a partir de puras, então com certeza a F1 era toda heterozigota, sempre vai ser assim, tá? Então vamos colocar assim, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho cor amarela, Rzão, Rzinho lisa. Separamos os gametinhas possíveis formados a partir dali, tá? Você pode fazer através do método de linha bifurcada e tudo mais, ou do método chuveirinho lá de uma distributiva, né? Colocamos aqui um indivíduo, aqui outro. E dentro do quadro, juntando ali V com V, R com R. Quando se trata da mesma letrinha, da mesma característica, procurem, para vocês não se confundir, colocar a maiúscula na frente da minúscula. Por exemplo, o V maiúsculo na frente do V minúsculo. Pode colocar invertido? Pode, mas você pode confundir também. E coloca o Rzão na frente do Rzinho. Por mais que intuitivamente você queira colocar o Rzinho na frente do Rzão, é sempre interessante, ao se tratar da mesma letra, colocar a dominante na frente da recessiva, para você não se confundir simplesmente, tá? O resultado, na prática, daria o mesmo.
Mas a partir dali a gente aprofunda e destrincha esse conhecimento no que a gente chama de dihibridismo e polihibridismo. O dihíbrido é tranquilo aqui, ó. Quando trabalhamos com a transmissão de duas características distintas. Como a gente estava vendo ali agora a questão da cor e da textura da semente. Proveniente de dois genes independentes, localizados em cromossomos diferentes, aquele papo lá do alelo, né? E aí, quando a gente está falando dessa situação, nós estamos falando de dihibridismo. Já o polihibridismo, a palavra poli já quer dizer que são vários, né? Vários híbridos ali se formando. Quando a transmissão envolve 3 ou mais caracteres, recebe o nome de polihibridismo. E polihibridismo é o que acontece na prática, né? Porque assim, quando a gente está falando em estudo, a gente separa uma característica, duas, ou até ali umas 5 características de uma vez só, certo? Mas, na prática, no nosso organismo, por exemplo, o polihibridismo acontece espontaneamente. Todas as características são feitas, as suas leituras a partir dos genes, na transcrição de proteínas, são feitas de maneira conjunta, né, simultaneamente. Então, é polihíbrido, né? Toda a nossa constituição é polihíbrida. O genótipo do indivíduo, por exemplo, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Czão, Czinho, Tzinho, Tzinho, Bzão, Bzinho, é formado por 10 alelos, ou seja, 10 letrinhas ali representadas, sendo, né, 5 genes, dividido em 10 alelos, sendo que o número de gametas formados por esse genótipo é 2 elevado a n, onde n, né, aquele expoente, é o número de heterozigotos. Então, por exemplo, aqui, temos um heterozigoto nesse genótipo, mais um e mais um, ou seja, 3 heterozigotos ao todo nesse genótipo composto por 10 alelos. Então, o que nós temos aqui? 2 elevado a 3 vai dar 8 gametas diferentes. Então, esse indivíduo, se a gente for fazer uma análise, a gente já sabe de antemão que se fosse fazer um quadro daquele diagrama, como estava ali no slide anterior, para poder fazer aquela tabela, a gente já teria 8 gametas formados em cima, não 4. Se fosse 2 indivíduos que tivesse 3 situações heterozigotas, era 8 em cima e 8 embaixo, formando ali um quadro gigantesco. Ia dar um trabalho enorme, mas dá para você fazer. Poderia fazer numa cartolina, num quadro de giz e tudo mais. Né? Então vamos à primeira atividade ali, gente. O indivíduo, ele tem um genótipo polihíbrido. Já está mostrando ali para vocês como que é esse genótipo. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão. Apresenta quantos tipos diferentes de gametas? Então, qual que é a sugestão lá para vocês? Vem primeiro, quantos heterozigotos compõem esse genótipo? Heterozigotos é dominante com recessiva junta, tá? Quantos? E aí você vai colocar 2 elevado a n, sendo que n é o número de heterozigotos. É muito facinho de fazer isso aqui, tá, gente? É rapidão de fazer. A gente já volta, dou um tempinho para vocês.
Então vamos lá, pessoal. Só lembrando então, nós vamos ter ali que identificar os heterozigotos. Com isso, o que eu tenho aqui? Ó? O Azão Azinho é um heterozigoto, Czão Czinho é outro heterozigoto. Como a questão é 2 elevado a n, então o que nós temos? O número de heterozigotos no polihíbrido é 2. São aqueles ali que eu destaquei para vocês, certo? Logo, 2 sobre n é igual a 2 sobre 2, ou seja, aquele polihíbrido produz 4 gametas diferentes, ou seja, esse genótipo dos 4 tipos diferentes de gametas, que no caso da gente fazer o cruzamento e ver os resultados, as probabilidades, né, as proporções entre indivíduos de um tipo e de outro, aqui não está falando, aqui só está dizendo as letrinhas para a gente exercitar a forma de fazer, tá? Mas se fosse determinar que o gene A determina tal coisa, o B outra coisa, C outra e o D outra, aí a gente teria que fazer ali um quadro para verificar tudo isso aqui. Gente, podemos usar os conhecimentos sobre a segunda lei de Mendel para calcular probabilidades de fenótipos e genótipos resultantes do cruzamento. Veja o exercício exemplo abaixo, tá? Não é um exercício para você fazer, é um exercício de exemplo que a gente já colocou aqui para você. O cruzamento entre duas linhagens de ervilhas, uma com sementes amarelas e lisas, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e outra com sementes amarelas e rugosas, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. As duas são amarelas, veja lá. Só que uma aqui é com lisa e outra que é rugosa. Originou ao todo 800 indivíduos. Só para arredondar, tá, gente? Na prática, dali é sempre quebrado, é difícil dar 800 certinho. Quantos indivíduos devem ser esperados para cada um dos fenótipos obtidos? Tá? Então, como que se faria a resolução disso? Tem vários meios de você fazer, tá? O que eu trago para vocês aqui, por exemplo, é o da linha bifurcada. Então, como primeiro passo, vamos separar os gametas do indivíduo para ver, né, o que ele vai produzir. Então, nós temos Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele vai formar primeiro V com o primeiro R, primeiro V com o segundo R, segundo V com o primeiro R, segundo com o segundo ali. Então, obtive esses genótipos. Nas amarelas e rugosas, por que eu só obtive 2? Eu também poderia obter 4, porém ia dar repetido, ó. Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzinho. Então, a gente corta, nem põe ali, para facilitar o nosso trabalho. Se você pôr, vai dar mais trabalho de você fazer, de você ter os resultados, e depois, quando você for chegar no resultado final, você vai ter que fazer uma simplificação de fração, então vai dar na mesma. Então já simplifica aqui nessa etapa já. Com isso a gente monta a tabela, tá? Vê os resultados com base ali no enunciado. Sempre onde tem o Vzão é amarela, onde tem o Rzão é lisa. E aí você vai vendo os resultados possíveis ali. Ó, veja, temos 8 resultados. Eu poderia ter 16, mas eu cortei 2 por serem repetidos, para diminuir o nosso trabalho, né? E nós temos ali, amarelas e lisas, 3 entre 8. Essa e essa aqui, 3 entre 8. Verdes e lisas, somente uma entre 8. Amarelas e rugosas, 3 entre 8. E verdes e rugosas, 1 sobre 8. Beleza, são 800 indivíduos. Como é que a gente faz esse cálculo? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 800 dividido por 8 vezes 3... 800 divididos por 8 vezes 1, e assim a gente vai tendo as proporções esperadas. Quando a gente fala em proporções esperadas, é aquilo que na real vai acontecer. Porque aqui é apenas uma estatística, uma hipótese de quanto vai acontecer, ou seja, é uma quantidade esperada, tá? Então nós teríamos amarelas e lisas 300, verdes e lisas cerca de 100, amarelas rugosas cerca de 300, verdes e rugosas cerca de 100 também, tá? Então, basicamente, assim que a gente utilizaria. Mas agora é com vocês, tá, gente? Segunda atividade sobre polidactilia, presença de mais de 5 dedos nas mãos, nos pés e tudo mais, e também a questão da miopia, que também é um fator genético, é uma herança genética, né? A questão da miopia. Então, a gente está trabalhando com duas situações, a combinação entre ser polidáctilo e míope ou não polidáctilo e visão normal, né? Um casal cujo homem é polidáctilo e a mulher não polidáctila, ambos com visão normal, tem uma criança normal para polidactilia, mas míope. Considerando-as que ambas as anomalias são autossômicas, ou seja, ligados não nos cromossomos sexuais, ou seja, nos cromossomos gerais, que determinam tanto para homem quanto para mulher, e os respectivos genes estão em cromossomos diferentes, normal, ou seja, são independentes,
Qual a probabilidade de o casal ter outra criança normal para as duas características? Só vamos entender aqui, ó, gente. O polidáctilo é uma herança autossômica dominante. Então, tendo um P maiúsculo, já é polidáctilo. Tá? E o não polidáctilo é P minúsculo, P minúsculo. A visão normal tem que ter pelo menos um alelo dominante para aquela característica. O míope é as duas recessivas. Portanto, polidáctilo é Pzão, 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 Pzinho. O não polidáctilo é Pzinho, Pzinho. Visão normal, Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho. E o míope, Mzinho, Mzinho. Então, eu dou aquele tempinho para vocês tentarem fazer, um pouquinho trabalhoso ali, mas é sossegado. A gente já retorna. Vamos lá então, pessoal, um pouquinho mais trabalhosinho isso aqui, tá? O homem, então, Pzão, Pzinho, Mzão e Mzinho, heterozigoto para as duas características. E a mulher é não polidáctila, né? E normal também para miopia, tá? Ela não tem miopia. Os dois não têm miopia, os dois são heterozigotos para essa situação. Com isso, se a gente for destrinchar ali, já fui direto no assunto aqui para vocês, pegar os gametas formados pelo homem, Pzão e Mzão, Pzão e Mzinho. Pzinho e Mzão, Pzinho e Mzinho. Coloquei todos aqui, ok? E da mulher, Pzinho e Mzão, Pzinho e Mzinho. Já eliminei para vocês também as situações em que tem a repetição. Ele daria um igual aqui, Pzinho e Mzão e Pzinho e Mzinho aqui. Então eu ia fazer duas linhas sem necessidade. E aqui, ó, gente, esse P e esse N, na verdade, não é alelo, já é a resposta, são os fenótipos. Polidáctilo normal, tá? E assim vai indo. Normal e normal para visão e assim vai indo. Tá? Então, continua ali na próxima tela. Como resultados, nós teríamos ali, já indo para os finalmente ali, polidáctilo e visão normal, 4 entre 8.
Polidactyly míope, nenhum entre 8. Eu coloquei 0 entre 8, não precisa nem colocar, tá? Mas eu coloquei ali para ficar mais didático para você. Normal para polidactilia e visão normal, 3 entre 8. E normal para polidactilia e míope, 1 entre 8. Com relação ali, o primeiro resultado ainda você pode simplificar. 1 sobre 2, né? Ou seja, simplifica 4 sobre 8, vai dar 1 sobre 2. Ou seja, metade dos resultados seria o polidactyly normal. Ou seja, ali, né, a chance seria de 50% e os outros 50% dividido entre ter a questão da polidactilia e a visão normal ou a visão míope daí. Certo, gente? Vou sugerir para vocês uma mão na massa aí para vocês darem aquela treinada e aprofundada aí junto com a equipe, com o professor e tudo mais. Vamos supor que você seja um investidor e que tenha recebido uma proposta de comprar um sítio. O dono atual do sítio está pedindo R$500 mil pela propriedade com tudo que tem nela, tá? A propriedade é mediana e consiste em uns casebres simples e uma plantação de ervilhas ainda jovens, tá? Veja, gente, o que tem a ver isso com biologia? Você vai ver ali, através de cálculos matemáticos a gente vai entender a viabilidade. É o que um fazendeiro, por exemplo, ao se contratar, por exemplo, um agrônomo, um biólogo para fazer a questão ali do ganho, né, com as sementes, com o gado, com aquilo que ele comercializa e que ele consegue melhorar geneticamente, o quanto que ele vai ganhar a mais ou não. Daí, no final das contas, o que a gente vai pedir? De posse das informações, comprar o sítio vai ser um bom negócio ou não? E justifique indicando a porcentagem do lucro ou prejuízo. Vamos lá, então? Ao perguntar sobre a plantação, você descobriu que o atual dono plantou 8 mil sementes de ervilhas. É mais uma informação. E que essas ervilhas foram obtidas do cruzamento de plantas heterozigotas. Então vamos pensar azão-azinho vezes azão-azinho. Tá? Todas as sementes germinaram e cada planta costuma gerar uma saca de ervilhas. Lembra que eu cruzei 2 heterozigotos amarelos, que já não são mais linhagens puras, vai aparecer verde, lá naquela proporção de Mendel de 25%. Não esqueça disso. Você pesquisou e descobriu o preço da saca de ervilha no mercado. Uma saca de ervilha amarela sai R$50. Se as ervilhas forem lisas, você pode aumentar ainda mais o preço da saca, que vai para 30 daí, R$30. Se as ervilhas forem rugosas, você pode aumentar ainda mais R$10 a saca. Por outro lado, uma saca de ervilhas verdes é R$80. A gente vê mais no mercado, logicamente, a ervilha verde, né? Mas existe a amarela e lembrando que é uma situação dominante. Se as ervilhas forem lisas, você pode aumentar mais R$20 a saca e se forem rugosas, você aumenta mais R$10. Tá fazendo ali uma proporção de ganhos e tudo mais. Lembrando que para você fazer esse exercício, você vai ter que aplicar lá a segunda lei de Mendel, né? Então, o que acontece? Nesse sentido, você vai fazer o cruzamento dessas situações que são heterozigotas, duplo heterozigotas, e vai obter aquele resultado de 16 características. Tá? Aí você vai ver quantas são amarelas lisas, quantas são amarelas rugosas, quantas são verdes lisas, quantas são verdes rugosas. E a partir dali você calcula os preços das sacas. Quanto você vai lucrar com aquilo? E lucrando com aquilo, foi viável você comprar aquele terreno, aquela área ou não? Tá? É um exercício, dá para envolver matemática, fazer uma atividade interdisciplinar com o professor ou professora de matemática e que vai ficar bem bacaninha ali para você elucidar bem esse assunto que a gente está trabalhando ali. Então, galera, nessa aula nós relembramos ali alguns conceitos básicos sobre a segunda lei de Mendel, como, por exemplo, o dihibridismo e polihibridismo. Também vimos ali essas simulações de cálculos e tudo mais, né, principalmente ali no mão na massa. Ok? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dá para se aprofundar cada vez mais esse assunto com o teu professor, com o teu livro didático, em conversa com os teus colegas, buscando às vezes esses eixos interdisciplinares que eu acho que acaba resultando de algo muito bacana aí para o teu aprendizado, tá? Vai cair isso no vestibular, vai cair isso no Enem, vai cair talvez aí na tua prova com o teu professor ou num trabalho que ele aplique, numa atividade que ele proponha com vocês. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.